Bora Boa noite. explodir o cérebro de conteúdo, que quem Com perder certeza. vai se arrepender, hein? Depois fala, mas é que eu não sei fazer. Conteúdo tá aí, tá na mão, tá de graça, né? Tá assim, ó, a um passo de você prender e falar, é meu. Meline, boa noite, Meline. Então, o conteúdo tá aí para quem quiser. E hoje eu acho que é um assunto muito importante. Quando você começou a se apresentar no grupo, né, do Conexão Leoas, eu falei, opa, as primeiras a primeira semana e essa, foram pessoas que eu vi uma interação muito bacana, muito conhecimento do seu nicho, né? E são nichos extremamente importantes para outras áreas também do empreendedorismo, né? Principalmente para nós mulheres. A mentalidade, a mente, nossa, é uma coisa assim impressionante. E a gente vê que não tem nada a ver com dinheiro, né? A gente viu aí o caso do Whindersson Nunes, humorista, que tem muito dinheiro, uma vida tecnicamente maravilhosa, né, no nível financeiro, mas outros fatores levaram ele com certeza a ter esse abalo emocional, que nada mais é do que um abalo mental. Pois é. E a saúde mental, né, a gente está conectadas conosco, com a nossa mente, o tempo todo, é isso que ela é a base de tudo, né? Você pode querer sucesso em qualquer área da sua vida, se você não trabalhar a tua mente, estar com a sua mente completamente alinhada, você não consegue evoluir, você fica mantendo no mesmo lugar, dentro dessa zona de conforto, onde a maioria das pessoas vivem hoje em dia, não é mesmo? Que é difícil, porque é muito confortável, é extremamente confortável, né? Mas o sucesso de todo mundo está fora dessa zona de conforto, é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Exatamente. Boa noite, Leos, para quem chegou agora. Então, a Laís, ela vai se apresentar um pouco, contar um pouquinho da história dela e depois passar toda essa gama de conhecimento que ela tem. Claro que não vai ser possível explorar tudo em uma hora, mas ela vai passar pra gente. Quem ficar com gostinho de quero mais, segue o perfil da Laís aí depois. Bora? Bora. Olha, eu pode falar, hein, gente? Então, vocês vão me regulando no horário aí, senão eu vou embora. Bom, vamos lá. Podemos começar? Podemos começar. Bom, para quem não me conhece ainda, muito prazer. Eu me chamo Liais Massaiola. Tenho algumas formações aí no desenvolvimento humano. Não sou muito, porque para mim o currículo pouco importa. O que importa, de fato, é a nossa vivência, o nosso conhecimento e todo o aprendizado durante a nossa trajetória, né? Porque acho que a maior escola, além, claro, do conhecimento, mas a maior escola é onde a gente coloca em prática, que é na vida, não é mesmo? E se tem uma coisa que eu tive que praticar muito nessa vida, é trabalhar a minha mente. Durante muitos anos aí da minha vida, eu fiquei completamente estacionada, tive uma história de vida, tenho uma história de vida muito forte, né? Onde eu saí de vícios, saí de muitas coisas que estavam enraizadas dentro da minha mente, da minha rotina, do meu ambiente. E todos nós sabemos que para sair disso, sair desse ambiente, aprender a falar não, é extremamente difícil, né? Principalmente para nós mulheres, que normalmente nós ficamos um pouquinho mais acanhada, porque nós aprendemos durante a nossa vida, né, que nós temos que nos controlar um pouquinho mais, não é mesmo? Então, eu passei um momento muito difícil na minha vida, onde eu estava completamente indignada, completamente insatisfeita com os meus resultados, só que eu não sabia como sair daquela realidade medíocre, podre, no qual eu vivia naquela época, né? E quando eu fui me desenvolver, quando eu comecei a dar um passinho aí de cada vez, eu tive muita dificuldade de identificação, né? Quando eu descobri o mundo da mentoria, né, o do aprendizado, quando a gente tem um foco em outro lugar, a gente nem conhece isso, né? Nossa mente ela fica completamente focada naquilo. Mas quando eu comecei a explorar, sair um pouquinho mais da minha zona de conforto e explorar esse mundo do conhecimento, no qual era uma dificuldade muito grande para mim na época, eu tive muitos problemas com identificação. Mas por que a identificação? Porque vocês já podem olhar para mim, eu sou muito espontânea, eu falo mesmo, não tenho papas na língua, né? Eu sou muito direta e objetiva porque eu acho que nós somos adultos. E nós temos que aprender a compreender a vida adulta, né? E a maioria das pessoas, elas não conseguem compreender. Elas ainda tentam esconder, tentam justificar, colocando a culpa em outras pessoas, sempre em alguém, em terceiros, mas nunca assumem a total responsabilidade.
né? E comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu tive muito problema com identificação. Então eu comecei a explorar muito a internet. Eu entrei, né, voltando um pouquinho, eu entrei neste mundo da PNL. Antes disso, eu trabalhava na área comercial, né? Eu aplicava técnicas de PNL para vendas, né, para o mundo corporativo em si. Só que eu comecei a perceber ao longo deste caminho de que a PNL, ela é muito além do que uma técnica de venda, por exemplo. Ela vai muito além disso, né? E eu comecei a perceber também que para eu ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, para eu evoluir no meu trabalho, evoluir em empresas, primeiro eu preciso trabalhar isso aqui. E eu comecei a fazer uma junção deste comercial, né, com a mentalidade, porque eu via funcionários já mais esgotados, cansados, chefes, empresários em burnout. Eu comecei a presenciar tudo isso dentro do mundo corporativo. Então eu comecei a direcionar as minhas técnicas de PNL, todo o meu estudo para real o aprofundamento da mentalidade, né? E quando eu comecei a migrar para essa parte, eu fui me desenvolver mais, procurar mais cursos dentro da PNL, só que eu também fui procurar algumas mentorias na área comercial também, para minha empresa, né? E tudo mais. Não tive identificação, gente, com ninguém. Eu sofri nessa internet porque era todo mundo de terninho e todo mundo aqui, ai não, porque você tem que ser assim, porque se for diferente não vai funcionar. E isso começou a me pirar. Exatamente, eu fiquei pirada. E foi aí que um belo dia da minha vida estava eu ali na internet, frustrada, e falei, gente, como que eu vou conseguir falar sobre um assunto tão delicado que é uma terapia, que é falar sobre a mente, sobre a ansiedade, sobre problemas bem profundos, né? Se eu ainda sentia um pouquinho daquele... Como que eu posso dizer? Eu tinha medo um pouquinho do julgamento, sabe? Aquela sabotagem que vem na nossa cabeça. Exatamente isso. E aí, um belo dia, estava eu na internet, pá, me aparece a Andressa, gente. A Andressa apareceu ali num anúncio, porreta do jeito que ela é. E eu falei, cara, como assim? Como assim? Eu encontrei alguém que tem a mesma personalidade que eu, alguém que fala, que não tem medo, sabe? E a partir daquele momento, a minha vida, assim, realmente, tudo fez sentido. Tudo fez sentido, ela me fez entender muitas coisas maravilhosas. Eu cresci muito, né, desde quando eu comecei a seguir a Andressa, já faz, em média, há um ano e meio a 2 anos, naquela época, quando eu comecei a vir para o digital, uns 2 anos, quando eu comecei a vir para o digital em si, né, porque antes eu não trabalhava com o digital. E isso foi muito maravilhoso para mim, porque ela conseguiu pegar toda aquela crença e o medo que eu tinha de falar, poxa, será que as pessoas vão me julgar por eu ser tatuada, por às vezes eu soltar um palavrão aqui ou outro, socorro, sabe? E a Andressa, ela me fez entender de fato que eu não preciso seguir aqueles padrões, eu preciso me desenvolver, ter a minha autenticidade de fato, para eu poder tocar e chegar a tocar a vida de outras pessoas, né? Que isso é o principal motivo, né? E isso foi muito bacana pra mim, então eu entrei pra selva, comecei a comprei um treinamento, aí daqui a pouco eu já tava em outro, daqui a pouco eu já tava aqui, ó, socorro, Andressa, já quero comprar mais, e assim foi. Isso foi muito importante pra mim nesse período de desenvolvimento, né, de quebra de algumas crenças que eu estava tendo em relação ao digital, né, então foi muito... O investimento que você fez pra estar na selva, você recuperou? Com certeza. Rápido? Já faz tempo. Nada! Foi super rápido esse investimento. Foi muito incrível. Eu comprei o primeiro, foi o Destrave. Depois eu fui para o método primeiro milhão. E assim foi. E me ajudou muito nesse processo, né, de criativo também do comercial, de começar neste mundo do digital. Porque, gente, se tem uma coisa que abre portas na sua vida, é o digital. Isso não tenho dúvidas. Tanto no network como o crescimento da tua empresa, o teu crescimento, né? Se você souber usar a internet, o Instagram, o GPT, seja o que for que você for usar, uma ferramenta da internet para coisas boas, você evolui muito. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas usam para coisas erradas, para outras coisas, para entretenimento, e aí fica só naquilo, né? Sendo que nós temos uma ferramenta maravilhosa nas nossas mãos, onde nós podemos melhorar nossa empresa e transformar vidas, né? Com o maior alcance possível. E foi isso que eu aprendi e venho aprendendo a cada dia mais, né? Com a Andressa. Quando você decidiu sair do corporativo para empreender e falou, não, tô pronta, é agora ou nunca? Esse processo
Foi bem difícil, porque teve uma época, eu tava no CLT, né? Na época, eu já fazia algumas coisas fora do CLT, mas ainda tinha aquela insegurança, um medo de realmente falar, pô, né? Será que eu vou pedir as contas e assim meter o louco mesmo, né? E eu tive um pouco desse medo. Só que neste processo eu fui bem radical, gente. A minha história de vida foi extremamente radical. Eu tomei uma decisão e foi papum. Quando eu decidi me desenvolver, eu simplesmente excluí tudo, me afastei de todo mundo, nunca mais conversei com ninguém, eu sumi e simplesmente ficou eu aqui me desenvolvendo o tempo todo. E foi exatamente a mesma coisa que eu fiz quando eu saí do CLT, né? Quando eu decidi pedir as minhas contas. Foi uma loucura, porque eu simplesmente cheguei na empresa para trabalhar de manhã e não tava, sabe? Quando você tá com aquele negócio dentro de você e fala, chegou a hora, gata. Não tem mais pra onde você correr, não tem o que você fazer, é o seu momento. Ou você vai ou racha. Ou você decide ser uma empreendedora e toma uma atitude, vive como uma, pra você começar a evoluir cada vez mais. Ou você permanece onde você está e se contente e não reclame. Porque a escolha é exatamente nossa. A total responsabilidade sobre os nossos resultados da nossa vida é 100% nossa. Né? Então foi uma loucura. Eu simplesmente cheguei lá e falei, não quero mais, chega. Me dá um papel que eu vou assinar, eu não nasci para isso, eu vou empreender, eu vou fazer meu nome, não quero saber de nada. Não me venham falando que eu não vou conseguir, não me venham falando, mas e a segurança? Não, a segurança tá aqui, sou eu que vou fazer, é eu que vou dar o passo e fazer as coisas acontecerem na minha vida. E foi dito e feito, gente. Eu simplesmente dei esse passo, minha vida fez assim, ó. Tudo mudou de uma forma praticamente instantânea. Foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu tive uma história assim muito louca, né? A sua mente, ela estava oprimida, né? Porque você estava fazendo algo que você não gosta. E a partir do momento que você foi lá e assinou o termo da sua liberdade, quando você pediu a sua demissão, não tem mais o que te bloqueia. Não. Não tem. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tive medo? Obviamente. O primeiro sabotador que vem na nossa cabeça é o medo. Só que o medo, ele é algo que foi inventado pelo seu inconsciente. O seu subconsciente, ele colocou aquele medo ali por algo que você já passou na sua vida e falou, opa, peraí, você tem certeza que você vai querer sair da onde está confortável? Você levanta, trabalha, volta, todo mês você tem um salário, todo mês você tem uma segurança, né? E aí, o que você vai fazer se não der certo? Eu falei, eu vou fazer dinheiro, eu vou fazer dar certo. Termo da liberdade, também pedi demissão e foi libertador. Gente, quem tem espírito para empreender, para enxergar além, né? Porque a gente tem a visão que está aqui, mas tem gente que consegue enxergar muito mais longe do que aquilo que está na nossa frente. Então, quando a gente... Isso não é para todo mundo. Ninguém está falando aqui que é para você chegar lá amanhã e falar para o seu chefe, olha, vou embora, porque assisti 2 malucas lá e mandaram pedir demissão e tá tudo certo. Mas quem tem a alma empreendedora, ela está sendo limitada a partir do momento que você está contra os seus valores. Você está indo no automático, vamos dizer assim. Você chega lá, bate seu ponto, faz seu trabalho e vem embora. Para muita gente isso é legal, é confortável, tranquilo. Para outras pessoas sanguíneas, não. Isso não é muito... Como é que eu vou dizer? A mesma coisa que você tenta prender, né? O leão na sua jaula, né? E pra gente sair é a liberdade completa de fazer aquilo que a gente gosta. E por que é a melhor coisa que eu fiz. A neurociência? Olha, porque eu gosto muito de falar sobre a mentalidade, principalmente a PNL em si, que é essa programação que nós temos aqui dentro do nosso inconsciente, porque eu vivo ela o tempo todo. Foi exatamente a PNL, a neurociência, que transformou a minha vida, como diz a Andressa, da água para o champanhe. Então, eu percebi que quando você começa a se compreender, você começa a entender como funciona de fato a sua mente, tudo que está ao seu redor, ele é transformado de uma maneira espetacular. E o principal, porque nós, quando usamos a nossa mente, né, como nós evoluímos, nos tornamos pessoas inteligentes, intelectas, você consegue tomar decisões mais assertivas.
Você consegue fazer o que ninguém faz, o que a manada, o que a maioria das pessoas não faz. A maioria das pessoas só reclamam. E quando você desenvolve isso na sua mente e consegue compreender isso, você de fato não se preocupa mais com o externo. Você não se preocupa mais com o que o fulano vai pensar, o que será que vai acontecer. Não. Você começa a focar em você, que é o principal evento da sua vida, é você, e você começa a expandir de uma maneira, assim, surreal. E desde quando eu comecei a estudar a PNL, que eu comecei a entender como funcionava o comportamento humano, como funcionava essa externalização, que era isso que eu queria compreender, né? O porquê que existem pessoas que crescem e pessoas que mantêm estagnadas, eu não conseguia entender esse ponto. Eu nunca conseguia chegar lá. E eu fui buscar a fundo o porquê que as pessoas eram frustradas, o porquê que todo mundo reclamava, e o porquê que todo mundo... Tem gente que consegue e tem gente que não. Por que eu não conseguia e tinha gente que conseguia? Não, alguma coisa está errada aqui na minha cabeça. Se eu tenho as mesmas faculdades mentais de todas as outras pessoas, se eu tenho a mesma capacidade de qualquer outra pessoa, de uma pessoa que fatura alto, de uma pessoa que tem, empresas extraordinárias, por que eu não consigo? Então, foi devido a tantos questionamentos dentro da minha cabeça, do porquê, o porquê que eu sou assim, o porquê que eu não posso, o porquê. Eu sempre fui muito questionadora desde pequena, né? Eu sempre quis saber, mas por que não? Meu pai falava, não, mas por que não? Eu quero entender o porquê do não. Então, devido a todos esses questionamentos do que eu vivi na minha vida, no meu passado em si, eu descobri dentro do estudo, né, do comportamento humano, dentro do estudo da mentalidade em si, né? E isso foi transformador na minha vida. E, melhor ainda, transformador na vida de outras pessoas, porque através da minha história de vida, eu consegui chegar e transformar vidas de pessoas que eu nunca imaginei, né? E quer coisa melhor que isso, gente? Não, isso aí, isso é muito claro, até mais, hoje em dia, mais claro, mais do que água. A gente vê no digital pessoas que saíram do zero, efetivamente, né? A nossa mentora é uma delas, e eles conseguiram. Se eles conseguiram, por que a gente não pode conseguir? Né? E aí, Exatamente. o que ela tem um diferencial, assim, enorme? Ela não só te mostra o caminho, ela mostra para você que é verdadeiro e mostra para você que aqueles... truques, né? Igual o pessoal aluga lancha, aluga carro, aluga casa, né? O que não é o caso dela. É possível, sim, de uma forma mais demorada, mas é possível você construir o seu império de uma forma sólida, com o seu nome e uma carreira, né? Então, isso é muito bacana. Teve... A doutora Bruna colocou aqui que ela teve que sofrer 3 acidentes de carro para poder ter clareza que o CLT estava em um nível de exaustão. É o que realmente acontece com muitas pessoas, né? E o que acontece aí, Laís? O que a gente faz quando chega nesse momento de exaustão? Eu sempre tenho o hábito, eu sempre começo tudo na minha vida, explicativo, dizendo que basicamente tudo começa dentro da tua mente. Provavelmente você já deve ter ouvido a Andressa falar isso. Seus pensamentos, eles guiam as suas emoções guiam os seus comportamentos. E realmente isso é a base de tudo. Quando nós não estamos em total contato, total compreensão conosco, com os nossos objetivos, em total clareza do que nós queremos, de quem somos, isso indiretamente começa a encher um copinho dentro de você. E esse copinho, você não vai percebendo, porque você vai sempre relevando. Você releva muitas coisas. A gente nunca sabe falar não, né? Muitas das vezes isso aconteceu comigo. Eu estava num trabalho onde eu não gostava. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não gostava de estar ali no CLT, naquele ambiente, ter que ficar vivendo aquilo. E aquilo me gerava um estresse enorme, enorme. Aquilo me esgotava. Eu chegava em casa, eu chorava de gritar, de falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não suporto mais isso. Só que mesmo assim, eu continuava aceitando e eu tapava meus olhos para a minha realidade, porque eu realmente sentia. Nós, principalmente nós mulheres, nós temos o famoso hábito de querer abraçar o mundo com as nossas próprias mãos, não é mesmo? A gente sempre fala, mas eu posso esperar mais um pouquinho, mas deixa para amanhã, isso aqui é mais prioridade agora, o outro, sempre o outro, tudo é prioridade. E a gente nunca se coloca como prioridade, mas por quê? E isso, essas coisas inconscientes, indiretas que acontecem na nossa vida, tá, gente? Porque tudo que acontece, todos os acontecidos da sua realidade de fato são de forma inconsciente. Por isso que você não sabe o que está acontecendo na sua vida, para onde ir, o que fazer. Porque você não sabe aonde você trava. E tudo isso vai enchendo um copinho até chegar um momento que você esgota total. E aí externaliza isso, tá? Porque na hora que encher o copinho aqui mental, você começa a transbordar. É aí que vem doenças,
tá? É aí que vem um burnout, é aí que você fica extremamente estressada, você fica totalmente intolerante a tudo, né? Existem muitos fatores. E é por isso que eu falo que a nossa mente, ela é a base de tudo. Se você não tiver uma mente alinhada, se você não se compreender de fato, você surta. Você surta e você não consegue resolver nenhum problema, né? E aí precisa acontecer isso. Quando a gente está dentro de uma zona de conforto e a gente não sabe como sair dela, a gente fica muito tempo ali dentro, sempre na nossa vida vai ter um acontecido que vai dar um chacoalhão na gente. Pode ser bom ou ruim. Mas em algum momento da sua vida, tu vai tomar um chacoalhão, tá? No caso dela, foi isso. Né? Cada um tem o seu chacoalhão interno. Eu também tive momentos onde eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Mas é através deste momento aí seu que você começou a compreender e ter clareza do que realmente estava acontecendo na sua vida. Porque se você não tivesse passado por isso, você estaria ainda no mesmo lugar onde você estava, com medo, com insegurança e vivendo uma vida no qual você não gosta, está totalmente insatisfeita e não sabe como sair dela. Né? Então eu sempre friso muito isso. A nossa mente é a base. Não adianta vocês fazerem querer ser totalmente expert no desenvolvimento comercial, de venda, sou ótima empresária. Tu pode ser a melhor empresária do mundo. Se você não tiver uma mente alinhada com isso, você não dá conta. Em algum momento você cai, você falha. Entende? Então é tudo com as maiores procuras que você tem hoje em dia, das maiores dores. Maiores dores, medos, totalmente medo, todo mundo tem medo, o medo é onde trava todo mundo. Quando ele vem, ele bate na sua porta e fala, opa, será mesmo? E agora? O medo é o principal, ansiedade, como lidar com essas ansiedades, né? Muito também por traumas, né? Porque eu trabalho com a área de hipnose clínica também, então eu venho muito de trauma, a regressão, no caso, porque tudo na nossa mente começa lá atrás. Até os nossos 7 anos de idade, nós não temos mente consciente. Essa é uma base, tá, gente? Dos 5 aos 7 anos é uma base. Nós não temos mente consciente. O nosso inconsciente, ele é completamente aberto ao mundo e qualquer informação para entrar aqui dentro. Então, imagina, tudo começa lá atrás, né? Então, você ouve uma frase na escola de que você é burro, você ouve uma frase de que você é muito estressada, de que você é muito ciumenta, e tudo começa... Entende? A criar caraminholas lá dentro da tua cabeça, uma programação inconsciente, que vai resultar em situações na sua vida adulta de agora que você não sabe o porquê. Mas isso está lá atrás, desde o princípio. É por isso que existe essa reprogramação mental, né? A maioria das pessoas, o que elas mais buscam é tentar compreender o porquê que elas não conseguem caminhar, o porquê que elas não conseguem evoluir na vida delas. Esse é o maior questionamento de todo mundo. Por que o outro consegue e eu não consigo? E principalmente hoje em dia, a comparação que as pessoas têm e fazem o tempo todo com a internet. Porque na internet tudo é lindo. Olha a quantidade. Na época da faculdade, lá em 2011, me falaram que a psicologia seria a profissão do futuro. E ninguém nunca compreendeu isso. Olha hoje, em 2025, a quantidade de pessoas ansiosas, traumatizadas, extremamente com medos e perdidas no ano de hoje, né? Nesses últimos anos que nós viemos vivendo, principalmente pós-pandemia, que mexeu muito com a mente, a cabeça, a profissão de todo mundo, né? Foi uma loucura. Então, o maior questionamento de todo mundo é o porquê. Todo mundo tem essa dúvida, por quê que ele consegue ali na internet e eu não? Só que a maioria das pessoas esquecem que a internet ela é uma ilusão. Nem todo mundo que está ali mostrando aquilo é de fato o que eles vivem. Só que a gente se ilude com uma imagem bonita porque nós somos extremamente visuais. E esse sistema visual, ele entra dentro do nosso subconsciente, ele te faz ficar com dúvidas e inseguranças de que será que eu vou conseguir ter uma vida igual daquela pessoa? Eu trabalho e nunca consegui. Por que aquela pessoa, 1 minuto, ela estourou na internet e ficou milionária? Por que isso não acontece comigo? Entende? Eu ouço muito isso. E é muito preocupante essa parte. A gente tem que trabalhar muito isso, principalmente com a internet hoje em dia. Você tem recebido procuras de muitas pessoas com burnout? Também. A grande maioria vem de CLT, de mundo corporativo, ou vem de alguma das outras áreas? Bastante no CLT. Muito, tá? É muito mesmo.
empresárias também, que não, o que eu recebo bastante é não saber administrar e dar conta de tudo ao mesmo tempo. E todo mundo fica louco, porque eu tenho casa, eu tenho a empresa, eu tenho que cuidar de mim, porque você tem é o templo de tudo, é você mesma. Você precisa dar conta de tudo isso, né, o tempo todo. E é por isso que eu sempre entro nessa parte da compreensão, né? Você precisa realmente compreender o que está acontecendo na tua vida. Aonde é que está seu foco? A maioria das pessoas, elas entram em burnout, elas entram em algumas crises e etc. Porque elas não param para se observar de fato o que acontece. Geralmente a gente está tão agitado, vivendo e só sentindo, porque nós sentimos muito, né? O nosso inconsciente, ele é emoção. E o que é que rege na sua vida? Vou falar uma coisa aqui, ó. Eu vejo muita gente vendendo o que eu vou falar aqui agora para vocês. Eu poderia muito bem cobrar tudo isso. O nosso consciente, que é onde nós pensamos, opa, tá vindo um carro, não posso atravessar a rua. Onde é o nosso racional, tá? Ele simplesmente é responsável apenas por 5% de tudo o que acontece na sua vida. Você sabia disso? Não. 5%. Então, quando todos os dias você faz sua gratidão, você fala palavras bonitas, todo dia você mentaliza, eu quero, eu desejo. Isso ajuda? Com certeza. Mas só ajuda 5%. Você tem 5% de chance daquilo tudo que você quer e deseja acontecer de fato. Olha isso. Presta bem atenção nisso. E o que é que faz você ter uma realidade de acordo com o que você realmente deseja? É o seu inconsciente. E ele é responsável por 95% de tudo o que acontece e o que está acontecendo na sua vida agora. Olha que loucura. Mas é a mais pura verdade isso daí que você acabou de falar. A gente percebe até mesmo nessa geração, nessa famosa geração Z, de diversos vídeos aí no TikTok, de adolescentes se queixando que não sabe pegar um ônibus, que não sabe trabalhar, que de repente precisa trabalhar. E o que acontece? Não é que o adolescente, às vezes, ele foi 100%, todo mimadinho. O problema é que nós, com os nossos traumas, os nossos subconscientes, transferimos para os nossos filhos, principalmente quem tem um filho só, porque aí a gente quer blindar, entendeu? Nós transferimos o nosso medo totalmente para os nossos filhos. Então, assim, exatamente. Eu vi um vídeo de uma garota chorando aos prantos porque a turma ia para a praia e aí ela achou que ia de Uber e a galera mais desenrolada que ela falou, não, nós vamos de ônibus. A menina entrou em desespero. Por quê? Porque os pais dela nunca deixou ela pegar um ônibus. Então, assim, de certa forma a gente olha aquilo, a gente acha bizarro, a gente fala, nossa, onde é que vai parar, né, o país? Mas, assim, se a gente parar para analisar, sempre tem um desse bem próximo de nós, né? Porque a gente transfere, quem é pai, quem é mãe, a gente acaba transferindo inconscientemente os nossos medos e os nossos traumas para os nossos filhos. E aí o resultado não pode ser diferente quando ele chega na fase da adolescência, quando ele chega na fase adulta. E aí eles não conseguem ser pessoas resolutas quando eles se tornam adultos. Eles não sabem resolver problemas, eles entram em desespero, e aí começa a virar aquela bola de neve, e aí gera todo um processo também aí de estresse, de incapacidade, porque tudo isso vai gerando coisas, pensamentos, né, dentro da própria mente sobre si. Eu sempre gosto muito de frisar, e é o que eu falo dentro do meu perfil, tá? É sobre a autopercepção, a maneira como você se enxerga, a maneira como você se olha, a história que você conta sobre si, é o que rege a sua vida de fato, né? Geralmente, tudo isso ele vai passando de geração em geração, vai virando traumas, e vai acumulando traumas, e vai aumentando aquela bola de neve, e depois acaba crescendo uma geração de pessoas que se tornam incapazes de conseguir resolver problemas sozinhos, incapazes de conseguir fazer algo sozinho, né? Porque eles se tornam dependentes sempre de algo ou alguém, né? Faz, e aí se acontece alguma coisa, como que você resolve o seu problema? Né? E aí as pessoas começam a ficar preguiçosas também com isso. Elas não se desenvolvem, elas não querem saber de estudar, em nada. Me responde, hoje em dia, gente, que dificuldade de encontrar alguém que lê um livro. Nossa. Que dificuldade de encontrar alguém, gente, pelo amor de Deus. Alguém que realmente fala, não, hoje eu não vou sair porque eu vou estudar. Eu vou me desenvolver.
Qual é o adolescente que fala isso pra você hoje? É raríssimo, raríssimo. Mas é esse adolescente que o futuro dele vai ser diferente. É esse adolescente que todos que no momento querem curtir, querem balada, querem só extravasar, vai ser para esse adolescente que ficou estudando que muitos vão recorrer, principalmente na questão de pedir dinheiro emprestado. Porque esse adolescente se preparou para o futuro, né? E infelizmente os outros quiseram curtir. E são escolhas. Tá tudo bem. Não tá errado, né? A pessoa querer curtir a vida dela da maneira que ela achar melhor, e nem do outro que preferiu estudar. Mas são escolhas. E aí é onde vem o nosso problema de, às vezes, não falar não, né? E aí, esse adolescente que ele se voltou para estudar, abriu mão das noites dele na balada, ele não sabe falar um não, ele começa a ficar o quê? Com a mente perturbada, né? Ele começa a se sentir com aquela sensação de exaustão. Então, é algo muito preocupante. Realmente, o psicólogo, ele não só está sendo, como eu acho que ele vai ser ainda por um bom tempo, a profissão do futuro, né? E aí, como o pessoal enxerga muito profissão do futuro, o pessoal vai pensando no quê? No dinheiro, né? No retorno. Então, como todas as áreas, teremos excelentes profissionais e também teremos aqueles profissionais medianos e aqueles profissionais que só querem lacrar em rede social. Sabe o que é pior? É que os profissionais medianos, os ruins, estão fazendo dinheiro, eles estão lá dando a cara a tapa, e os que são bons estão presos dentro de uma crença de medo. Você consegue compreender? E aí a gente fica se perguntando... Por quê? Mas eu sou melhor, sou mais estudada, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que aquela pessoa tem ou não? Você percebe que sempre entra um porquê antes de tudo? Sempre tem um porquê, né? E isso que realmente faz as pessoas começarem a compreender as coisas, né? Elas precisam ir com medo mesmo, elas precisam dar a cara a tapa e falar, ó, eu vou. Se der errado, não tem problema, eu tento de novo. Entendeu? O problema é você permanecer parado sem tentar nada. Porque você vai acabar a sua vida, no seu último suspiro, né? Você vai falar, poxa, eu tive tantas oportunidades para poder ter vivido a vida que eu realmente queria, de ter construído a vida dos meus sonhos, só que eu tive medo a vida inteira. A vida inteira. E é esse medo que a maioria das pessoas tem que trabalhar hoje em dia. Elas precisam aprender a se compreender. Gente, a autocompreensão, né, o autodesenvolvimento, ele é o principal de tudo. Principal, para você conseguir ter uma vida saudável, uma mente saudável e conseguir realmente fazer essa criação de realidade. Deus já te deu todas as oportunidades do universo, ele já criou tudo, né? Já está tudo criado para você. Agora é só você escolher para qual caminho seguir, entende? Assim, a maioria dos comentários que a gente vê é as pessoas se relacionando ao medo, né? O que trava a pessoa é o medo. E aí, muitas vezes eu me pergunto, mas medo do quê? Do julgamento do outro, com toda certeza. Entendeu? Porque não tem medo uma justificativa. Medo de frustração, medo de não dar certo. Isso daí todo mundo fala, mas e se não der certo? Isso gente, eu já tive todos esses medos, então eu prego o que eu vivo. Eu sempre falo, eu nunca vou falar nada na internet do que eu não vivi. Tá? Então, é medo dos resultados, né? Medo do que pode acontecer. Principalmente medo do julgamento. Todo mundo se preocupa com a opinião alheia. Todo mundo, gente. Isso acaba com você, porque você é uma pessoa. Você tem um pensamento, você tem uma verdade. Não é uma verdade universal para todo mundo. Cada um teve uma criação. Então você não tem que se preocupar com o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. E a maioria das pessoas ficam presas nisso. Preso no medo de não dar certo, de arriscar e acabar tendo um problema muito grande. Né? O medo, ele é num todo, ele te trava num todo. E o que você precisa aprender é vencer este medo. É você dar um tapa na cara do medo. Gente, a melhor opção de você acabar com uma crença, isso você pode pesquisar na neurociência, na hipnose, na PNL. Gente, a melhor maneira de você, consciente, tá? A maneira que é mais fácil. A melhor maneira de você acabar com o teu medo é enfrentando o medo. Porque você outro jeito. Você precisa. Por isso que eu falei, estamos entre adultos aqui, né? A gente precisa realmente compreender. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo. Ah, mas será? Para de pensar no será. Faça. Se aquilo tem coerência com os seus princípios, obviamente, seus valores, com o que você quer para a tua vida, vai com medo. Desafie-se. Você tem que se desafiar. Nós somos os nossos maiores concorrentes. Eu não tenho você como concorrência. Eu não tenho outro como concorrência. A minha concorrência é isso daqui.
O maior campo de batalha do ser humano é isso daqui. E é por isso que nós temos que aprender a lidar com nós mesmos. Não é com as circunstâncias da vida, é conosco. Por isso que a autocompreensão e essa autopercepção, ela é muito importante. Porque é ela que te faz compreender e enxergar a vida de uma maneira completamente diferente. Tu pode enxergar a vida de uma forma maravilhosa, como você pode só focar e enxergar a tua vida de uma forma medíocre. Qual que você escolhe? Porque a escolha é sempre sua. Entende? Exatamente. A escolha, ela é sempre sua. E você é responsável por colher aquilo que você plantou. Então, assim, você escolhe... O problema, ele vai existir. Então, você escolhe qual problema você quer ter. O problema de ficar pensando, e se desse certo? Ou o problema do dia a dia e você enquadrando as coisas e vendo a sua evolução acontecer cada dia mais. Porque todo mundo tem um começo. O Neymar teve um começo, né? A Xuxa teve um começo, a Andressa teve um começo, né? Então, assim, todo mundo tem um começo. Com nós não será diferente. Então, assim, a gente precisa, né, evoluir, dar cara a tapa e arriscar. Para finalizar, que a gente só tem mais uns minutinhos, então a outra leoa aqui desesperada me chamando que ela vai entrar no workshop. Para finalizar, eu vi que você já deu algumas palestras, né? E normalmente você é convidada para dar palestra sobre qual tema? Sobre a parte. Então, aí vai variando, né? Sobre a parte de mentalidade em si, né? Sobre técnicas de PNL, a última palestra que eu dei foi para um grupo de empresárias, né? Aqui da onde eu moro, de Hortolândia, Campinas e região. Mas sempre o tema voltado sobre a autopercepção, que é o meu foco, né, da PNL, falar sobre autopercepção, essa autocompreensão, né? E sempre sobre dinheiro também, né? Como resolver mais problemas, né? Tanto na parte profissional como pessoal também, né? No todo, basicamente, é sobre a autopercepção e essas técnicas variadas de cada assunto, né? Que a autopercepção, a mentalidade, ela abrange tudo, né? Basicamente. Então, ela abrange a parte... Pode falar. Ela entra na parte profissional. Porque se você não tem uma percepção, se você não acredita no teu produto, se você não olha para a tua empresa como uma empresa de sucesso, se você não compraria seu produto, como é que tu vai vender para o outro? Né? Então, a percepção, ela entra dentro de tudo, de todos esses contextos. Isso daqui, por isso que eu falo que é a base. Se você não tiver uma mentalidade alinhada com a tua empresa, alinhada com a tua família, com a tua vida, com os teus sentimentos, com o seu financeiro, com todas as áreas, você não consegue chegar lá. Porque todo mundo quer chegar lá, mas ninguém quer passar pelo processo. E o processo é o principal. E o processo começa aqui. Entende? Se eu não trabalho isso aqui, eu não consigo chegar aqui. Entende? Total. Não vai dinheiro. Total. A gente vai passar, para você ter sucesso, tudo você tem que passar pelo processo. O processo ele é sempre doloroso, mas desde que nós temos a mentalidade alinhada, o foco direcionado, você vai conseguir passar pelo processo de uma forma um pouco mais leve do que se você se deixar abalar por qualquer obstáculo que apareça diante de você na primeira oportunidade. O que eu posso falar para vocês, todas leoas que estão dentro da selva, mulherada, comecem. Eu acabei de entrar, não sei nada, nem sei onde eu estou, quem sou eu, mas entrei para a selva. Comece pela inteligência emocional, porque é ela que vai fazer você compreender, você vai afofar a terrinha ali para você começar a plantar depois o seu profissional, tá? Mas primeiro vocês têm que estar alinhadas isso daqui, compreender vocês mesmas para depois começar a aplicar todas aquelas técnicas maravilhosas de todos os outros cursos dela com mais efetividade. Porque se você quer trabalhar a parte comercial, levantar a tua empresa, ter uma empresa de sucesso, só que você é uma pessoa instável, você não sabe tomar decisões, se você não sabe o que você quer e não tem clareza, tu não vai conseguir desenvolver os outros cursos. Agora, quando você alinha primeiro a sua mentalidade, para depois falar, pronto, estou alinhada, sei o que eu quero, tenho clareza, sei aonde eu vou chegar, estou completamente bem aqui agora, alinhada com a minha mente. Agora eu vou começar a botar em prática e fazer a minha empresa dar certo, fazer meu nome. Entendeu? E a selva hoje tem uma vantagem que quando a gente entrou não tinha, que é essa conexão de mulheres. Né? Então, assim, o grupo ele tá lá, ele interage, ele ajuda, ele tira dúvidas. Quando eu não posso responder, tem sempre uma outra leoa ali disposta a responder, a ajudar, né, a próxima a levantar cada vez mais. Não é um grupo simplesmente para você falar, estou em mais um grupo de WhatsApp, né? É o grupo de WhatsApp. É exatamente para as pessoas se levantarem.
Então, quem ainda não adquiriu a selva completa, gente, quem tem a selva completa não precisa de mais nada, tá? Não precisa de mais nada. Lá tem inteligência emocional, que foi aí o que a Laís acabou de falar pra gente. Lá tem, para quem está começando, eu já tenho o meu negócio, mas eu ainda não sei direito, porque o Destrave 3.0, ele é ótimo para quem tem loja física. Só que para quem está começando agora, algumas coisas estão lá no Queimando a CLT. Queimando a CLT é o básico do básico, né? O que você precisa ter, que é primordial para ter o seu negócio físico. É o que vai Queimando dar a CLT, o start. parte para o Destrave. Você vai arrasar no seu negócio físico. Terminou o Destrave, foca no Instagram profissional. Vai ser automático depois que você tiver evoluída, já se sentindo a empresária, porque não é uma empreendedorazinha, não é um autônomo, é uma empresária. Vai ser automático você querer compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. O método Primeiro Milhão tá lá. Fora os cases de sucesso, fora os workshops das próprias alunas, né? Mostrando aí que o pessoal realmente consegue ter resultado. Então, assim, para quem ainda não tem a selva completa, eu ainda tô com o link promocional. Me chama que eu envio para vocês, para que vocês possam desbloquear. Como a Laís mesmo disse aí para nós, não é Laís, né? É Liaís. É que chega agora eu trago. Ela mesma falou, você faz o investimento é em você, e você recupera esse investimento muito rápido, e depois, amiga, é só sucesso. É só desfrutar da colheita. Uma coisa que eu posso dizer para todas vocês que estão entrando agora. Gente, o ambiente muda tudo, tá? Porque a minha vida, ela só mudou, ela só deu realmente um start quando eu saí do ambiente onde eu vivia e comecei a estar em ambientes com pessoas alinhadas com os mesmos propósitos que eu. A sua clareza ela é muito maior, fica muito mais fácil de você evoluir junto com outras pessoas que estão nessa mesma energia, nessa mesma pegada e vontade de fazer acontecer. Porque quando você está em um ambiente que só tem âncoras, que só te coloca para baixo, que só fica colocando dúvidas na sua cabeça, você não, fica tudo muito mais difícil. Você até consegue, mas o caminho é muito mais difícil do que quando tem esse monte de mulheres igual nós estamos aqui agora, reunidas em um único propósito, que é a nossa evolução. Falou tudo. É igual eu falei no grupo, é evoluir tanto que as pessoas vão ter que te conhecer novamente. É exatamente isso. E para quem nos acompanhou na live, teve um cheirinho, né, do que é o nosso Conexão Leoas, o que é a selva. Mas agora nós vamos para um ambiente fechado, que é somente, né, para quem faz parte da selva, para um workshop. Maravilhosa, foi uma delícia compartilhar com você essa hora, muito conhecimento. Teu conteúdo e o teu conhecimento é muito vasto. Eu acho que uma live é pouco. Né? Como eu te fiz o convite, mas estava muito em cima da hora. Eu gostaria muito que você participasse de um workshop, né? Ministrando aula para as outras alunas referente à mentalidade. Eu acho que isso vai ser super importante. E eu te passo a data logo mais, tá bom? A gente casa aí os horários. Cadê o print? Quem que vai tirar o print pra gente aí de hoje? Quem tirou o print, marca a gente lá no Instagram. Meninas, vejo vocês agora dentro do workshop. Não acabou não, tá? Hoje é dia de pôr a mente para explodir, né? Então, bora pro workshop, que agora vai ser delícia. Beijo, gente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. Um beijo, viu? Uma ótima noite para vocês e bora lá pro workshop agora.